Bom dia! Sexta-feira, dia 12 de fevereiro, estamos aqui para o nosso momento de meditação, de oração, seguindo sempre o livro A Viagem do Outro Cristão. Já estamos finalizando o nosso livro, já estamos no, gente do céu, 167 encontros, 167 dias reunidos aqui para meditar a palavra de Deus, para falar um pouquinho da nossa espiritualidade. Falamos um pouquinho de sofrimentos, de comportamentos, de livramentos. Bom dia, Jússi, bom dia. Bom dia. Estou falando que nós já estamos aqui 167 dias, olha só, 167 dias. Aí mais de meio ano, quase meio ano, não é? Já juntos, enfim, fazendo essa meditação da palavra de Deus. Então é muito bom. Obrigada pela tua companhia, obrigada pelos coraçõezinhos, um coração imenso para você também. Que Deus te abençoe e te guarde. E vamos lá para a meditação da palavra de hoje. Deus vem falar sobre pensamentos, olha só. Ontem Deus nos falava sobre a queixa, a murmuração, a reclamação, que é muito ruim, que nos afasta de Deus. E hoje ele está falando sobre os pensamentos, olha só. Guarde os seus pensamentos. Meu Deus, muito bom o tema. Vamos lá, eu não tinha lido isso aqui ainda, essa palavra me saiu, olha só, dia 26 de 2 de 2019, há 2 anos atrás quase essa palavra me saiu. Saiu em janeiro e fevereiro, há 2 anos atrás, eu não me lembrava mais dela. Vamos lá. Guarde os pensamentos da sua alma e prove-os pelo amor de Jesus. Não permita que uma intenção se torne um ato até que tenha passado por essa prova. Dessa forma, muitos fracassos e desgostos podem ser evitados. Viva em liberdade e em paz, porque os anjos se acampam ao seu redor e o meu espírito habita em você. Conte com a minha ajuda. Meu amor o envolve. Meu amor nunca falha. Permita que ele tome posse de você e tudo estará bem. Sei que você está no meio de muitas coisas que são desafiadoras e desnorteantes. Mas esteja convicto de uma coisa: fui eu que as coloquei aqui. Meu propósito será revelado. Gente, essa palavra, ela vem exatamente para mim hoje. Não sei para você, mas para mim, essa palavra hoje é exatamente o que eu estou vivendo, mas vamos lá. E a autora cita Romanos, a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 28, que diz: aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos segundo os seus desígnios. Meu Deus do céu. Bom, vamos lá. A meditação de hoje. O que Deus vem nos falar novamente? E eu falo, cada dia mais eu sou muito apaixonada pelo processo de coaching por isso, porque novamente aqui Deus vem nos falar dos pensamentos. É para que nós tomemos cuidado com os pensamentos que podem se tornar ações, que podem se tornar comportamentos. E olha só, ele vai dizer aqui: guarde os pensamentos da sua alma e prove-os pelo amor de Jesus, e não permita que essa intenção se torne um ato até que tenha passado por essa prova. Qual prova? Do amor de Deus. Ou seja, toda a nossa intenção tem que ser purificada. Toda a nossa intenção tem que ser provada pelo amor de Deus, ou seja, vamos passar o meu pensamento ao crivo do amor de Jesus. E o amor de Jesus, eu falo sempre assim, é aquele amor decisão, Não é amor intenção, não é amor sentimento, é amor decisão. Naquela situação em que eu quero, a minha intenção é fazer aquilo, De repente eu tenho uma intenção ruim, a pessoa me faz passar uma raiva e eu tenho vontade de pegar a pessoa e macetar, Mas aí eu passo pelo crivo de amor de Jesus e digo, nos meus passos, o que faria Jesus? O que realmente eu faria? Jesus faria nesse momento. E aquela intenção nossa, que a princípio pode não ser tão boa, ou mesmo
pode ser boa aos nossos olhos, mas não boa aos olhos de Deus, ela passando por esse crivo do amor de Jesus, ela se purifica. E aquela intenção, ela pode se tornar uma ação ou não, um comportamento ou não. Então aqui ele vem dizer justamente, não permita que uma intenção se transforme num ato, se transforme num comportamento até que ela não seja passada por essa prova do amor de Jesus. Gente, é muito desafiador. O que acontece no mundo? As pessoas, elas não pensam antes de agir. Então vem aquela vontade, né? Aquela intenção rápida, ela não faz essa depuração, ela não passa por esse crivo, porque a ação e a reação é muito rápida. Então, por exemplo, uma pessoa me xinga, eu não dou aquele tempo necessário para eu não xingar novamente, eu já de pronto, né? Vem aquela emoção, aquele sentimento ruim, aquele pensamento ruim e a pessoa já rebate. Então o que nós precisamos ter? Esse lapso temporal, esse tempinho, que às vezes é uma fração de segundo, entre a ação da pessoa e a nossa reação. Então nesse meio tem que ter um espaço, né? Vamos colocar um lápis aqui, olha, um espaço que às vezes é curtinho, às vezes é uma fração de segundo, para que eu não possa reagir àquela provocação, muitas vezes é uma provocação, e agir fora da vontade de Deus. Então, nós temos, aí volta, né, aquela situação de nós estarmos juntos, grudados, concatenados com o Espírito Santo de Deus, para que nós não possamos reagir erroneamente. Porque o lapso temporal é muito, muito rápido, é muito curto, e aquela intenção nossa, aquilo que começa com um pensamento, pode se tornar um comportamento, bom ou ruim. Então aquele comportamento ruim, ele primeiro foi um pensamento. Eu já falei isso nas outras lives, então, e falei até citando o suicídio, não é? Que o suicídio, ele primeiro foi um pensamento. Então, vou trazer novamente o exemplo do suicídio, porque é uma coisa assim muito forte, que impacta muito, né? Então, primeiro a pessoa ficou pensando, a pessoa ficou pensando naquilo, né? Em se suicidar, que a vida é ruim, e aquilo vai trazendo esse pensamento negativo, ele vai trazendo um sentimento negativo, vai gerando. É como se você ficasse ali gestando, alimentando aquele pensamento negativo. E ele vai se transformando num sentimento negativo, que por sua vez se transforma num comportamento negativo. E o inverso também. Nós podemos ter um pensamento positivo que vai se transformar num sentimento positivo que vai se transformar num comportamento positivo. Deixa eu ver quem entrou aqui. Eliette, Fernanda, bom dia, bom dia. A Marinês, a Vanessa, né? Foi ficando ali enquanto eu estava explicando. Se eu esqueci de cumprimentar alguém, sintam-se cumprimentadas. Um bom dia a todos vocês. Então, e mesma coisa quando nós damos uma má resposta. Primeiro, a pessoa às vezes fala alguma coisa que cutuca a nossa dor. Porque geralmente quando a pessoa fala alguma coisa que eu, Anice, não gosto, eu de pronto eu já respondia. Hoje eu já tenho um filtro maior, né? Hoje, não é que eu não erre, gente, né? Tô tão longe da santidade, mas assim, eu tenho um filtro maior. Olha os coraçõezinhos subindo ali. Obrigada, gente. Hoje eu tenho um filtro maior. Por quê? Porque eu aprendi que esse pensamento, aqui, porque é uma fração de segundo, gente. É assim, ó, pá. Então a pessoa falou assim, né? Por exemplo, não vou fazer isso pra você. Você já, pá, responde. Não, então eu tenho que ter um filtro que vai dar uma reverberadazinha assim, né? Eu vou, como se fosse assim, vou passar num catalisador, vou purificar esse pensamento para depois sair o meu comportamento. Porque senão eu já bato de pronto. E principalmente quando nós temos muitas dores mal trabalhadas, mal tratadas, não é? Dores que da nossa infância que nós não trabalhamos, a intenção, o nosso comportamento, ele vem de pronto e ele vem de forma errada. E aí nós nos arrependemos do que nós fizemos. Então, esses dias eu estava trabalhando com uma coach e assim foi muito forte, ela compreendeu isso, sabe? Uma pessoa muito jovem, uma das minhas jovens, que eu tenho atendido muitas meninas jovenzinhas. Então, assim, eu estava atendendo e nós ali fazendo, né, a análise do coach, da vida, no processo de coach da vida dela,
Os comportamentos dela hoje na fase adulta são todos reflexos do que ela vivenciou. Então aí eu fiz, né, explicando para ela compreender que ela não precisa ser assim, que ela não precisa, ela pode mudar, ela tem hoje, ela não é mais aquela criança que foi ferida, que foi machucada, que foi magoada, mas é todo um processo para a pessoa compreender. Então assim, eu também, Anice, da mesma forma, no meu processo de coaching, o que aconteceu? Eu descobri muitas coisas, então eu agia com muita raiva, com muito ímpeto, com muita, né? Então às vezes eu posso agir descompensadamente e falar muito, dar uma má resposta, ou eu posso me fechar. E no caso dessa menina, ela se fechou, ela ficou quieta, ela engolia, né? Era aquela coisa, vai engolindo tudo que os outros falam, vai engolindo tudo aquilo que as pessoas, porque foi um comportamento que ela aprendeu na infância e ela estava repetindo. Já o meu caso era o contrário. A minha raiva, ela vinha e eu falava assim, eu magoava, eu feria com as palavras. Então eu aprendi um novo comportamento, mas eu tenho que trabalhar isso todos os dias da minha vida, todos os dias. E Deus está falando justamente isso, cuidado, para que a sua intenção não se transforme num ato, num comportamento ruim, sem antes ter passado, purificado pelo amor de Jesus. Olha só. Viva em liberdade e em paz, porque os anjos se acampam ao seu redor e o meu espírito habita em você. Conte com a minha ajuda, meu amor te envolve, meu amor nunca falha. Permita que ele tome posse de você e tudo estará bem. O amor de Deus tem que passar, tem que tomar posse de nós, e não essa raiva, essa mágoa, porque nós fomos feridos, nós fomos muito machucados na nossa infância, muito. Eu tenho certeza aqui que se eu fizesse um coach aqui com todo mundo, nós descobriríamos dores profundas e coisas que talvez vocês nem se lembrem. É assim, no processo de coaching acaba trazendo coisas que nós nós encapsulamos e não lembramos, porque a dor é tão grande que às vezes a pessoa não quer lembrar daquilo. E aí aquilo se transforma num comportamento ruim. E está refletindo na nossa fase adulta hoje. E é fantástico que Deus vem nos falar justamente hoje a respeito disso. Olha aqui. Guarde os pensamentos da sua alma e prove-os pelo amor de Jesus. Eu estou repetindo isso, gente, para ficar muito forte em nós. Não permita que a sua intenção se torne um ato até que tenha passado por essa prova do amor de Jesus. Por quê? Porque dessa forma muitos fracassos e desgostos poderão ser evitados. Porque aí depois que nós já falamos, depois que nós lançamos a palavra, ou que nós agimos de forma equivocada, aí depois vem o arrependimento. E aí vem a culpa. Poxa, por que eu fiz aquilo? Eu não devia ter feito aquilo, eu devia ter sido mais amorosa. E aí nós temos que passar por esse crivo do amor de Jesus. Nos meus passos do que faria Jesus, nós vamos errar menos. Eu sempre falo, não é que nós não vamos errar, mas nós vamos errar menos. Errar nós vamos, infelizmente, nós estamos aqui nesse caminho de espiritualidade para aprender, né, para crescer. Então, quando nós damos essa fração de segundos, o que essa situação quer me dizer? O que essa situação especificamente quer me dizer? Eu tive uma discussão com meu esposo, com filho, o que é isso? Por que eu fiquei tão magoada? Por que eu fiquei tão chateada? O que a criança em mim está sentindo? Porque todos os sentimentos, gente, não se engane, todos os sentimentos negativos que nós temos hoje vêm da nossa infância. Do 0 aos 12 anos é a fase que nós criamos, né, a nossa identidade, e nós criamos a nossa identidade conforme as nossas crenças, não de religião, mas conforme aquilo que nós acreditamos que nós somos, e nós acreditamos que nós somos boas ou más, que nós somos capazes ou incapazes de acordo com o que nós vivemos dentro da nossa casa. E eu tinha uma autoestima baixíssima, em razão de todas as dores que eu sofri dentro da minha casa. Então eu vou falar por mim, né, porque eu não posso trazer aqui os exemplos dos meus coaches, que é muito sigiloso, mas olha só, então aquilo, eu me via uma pessoa incapaz, eu me via uma pessoa feia, eu me via uma pessoa, tudo em mim era horrível, Anice, eu não gostava nem do meu nome, para vocês terem uma ideia, nem o meu nome eu gostava. Falava, Anice, o que meu pai foi, entendeu? Mas o que era? Era aquelas dores que eu vivenciei dentro da minha casa. Então teve uma fase que eu me lembro muito bem, na adolescência principalmente, eu queria muito trocar de nome. Eu queria trocar de nome, de tanto que eu tinha uma raiva do meu nome. Ai, meu Deus, eu olho para isso hoje e falo assim, mas Deus vai curando tudo mesmo, né? E assim, eu tinha uma autoestima baixíssima, todo mundo era mais bonito que eu, as meninas eram mais bonitas que eu. Nossa, eu me achava muito incapaz de tudo.
Então era muito desafiador viver. Então eu fui construindo a minha identidade novamente, depois, né, que eu aprendi isso num processo de coaching, eu fui refazendo a minha identidade, reconstruindo a identidade a partir do que Deus me via e não a partir do jeito que eu me via. Então foi um processo muito libertador, para mim foi muito libertador, e eu olho para isso aqui hoje e é exatamente o que Deus está falando aqui. Não permita que a sua intenção se torne uma ação até que passe pela prova do amor de Deus. E quando eu, Anice, não me olho através do olhar de Deus para mim, do olhar que Deus me criou, daquela forma que Deus me criou, eu me torno uma pessoa horrorosa, que era o que eu vinha sendo. Não é que eu seja uma pessoa maravilhosa hoje não, gente, eu tenho tanto defeito ainda para ser consertado, mas olha só, eu me via através de uma lente, era como se eu tivesse uma lente de uma Anice completamente diferente daquilo que Deus criou para eu ser. E eu me torno uma pessoa insuportável, até para mim. E ontem aconteceu uma situação, gente, que olha, hoje Deus vem falar exatamente, deixa eu ver só colocar o horário aqui, senão eu me perco e eu não coloquei o horário aqui hoje. Então eu coloco, quando eu olho para mim, Anice, hoje, eu vejo tanta diferença do que eu já fui um dia, E às vezes as pessoas percebem isso, nossa, você mudou tanto. Outro dia eu estava na casa da minha irmã, né, naquele final de semana que eu fui para casa da minha irmã, e meu cunhado falou, que aliás foi aniversário do tio Cido ontem. Meu cunhado falou, Nice, você mudou tanto. Nossa, parece que você tá tão melhor. Ele falou assim, você já... Porque ele sempre me admirou muito. O Cido é uma pessoa muito bondosa e ele só vê bondade nas pessoas, né? Ele falou assim, Nice, você já era uma pessoa muito boa, eu já gostava muito de você, mas você tá tão melhor. E as pessoas que estão próximas, elas percebem muito essa diferença em nós. Então, graças a Deus, não é que eu mudei para melhor, porque eu posso mudar e tornar uma pessoa amarga, uma pessoa triste, uma pessoa deprimida, uma pessoa que ninguém suporta. E aí tem pessoas que às vezes falam assim, gente, eu não tenho amigos, mas também minha filha, olha, né, dá uma olhada, meu filho, meu querido, né, meus filhos espirituais, vamos dizer assim, olha para a tua vida, será que você não está precisando mudar e não está mudando? Será que você não está precisando buscar ajuda e você não está buscando? Então, assim, Deus também ajuda, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E eu sempre fui inconformada com o que eu era. Isso Deus colocou em mim e foi bom, porque não era assim um inconformismo de reclamação, era um inconformismo de gente, tem alguma coisa errada comigo, e eu sempre percebi isso. Eu acho que isso foi, né, hoje eu olho, foi a ação do Espírito Santo, de não me conformar com aquilo que eu era, porque eu não estava sendo o que Deus me criou para ser. E se eu não vinha sendo o que Deus me criou para ser, graças a Deus que eu tive essa inquietação, porque aí eu busquei ajuda. Porque senão eu me conformo, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, né? Estilo Gabriela, que o pessoal fala, né? O síndrome da Gabriela. Não, e a minha identidade estava muito distorcida em razão daquilo que eu tinha vivido na minha casa. E sem culpar pai, sem culpar mãe, sem culpar ninguém. Porque eles também, coitados, foram o melhor que eles puderam, com todas as dores que eles tiveram. Então Deus veio nos dizer assim, guarda os seus pensamentos, cuida dos seus pensamentos, mas quando eu olho os meus pensamentos, quando eu percebo que eu venho pensando, será que esses pensamentos estão em consonância, estão de acordo com a vontade de Deus ou não? Porque se não estão sendo de acordo com a vontade de Deus, tem alguma coisa errada. Eu tenho que buscar melhorar, eu tenho que buscar isso, uma ajuda de um pastor, de um padre, de um psicólogo, de um coach, alguma coisa. Claro, dentro das coisas de Deus, tá, gente? Não é para buscar em qualquer lugar, pelo amor de Deus, tá? Vou repetir para vocês, né? Vou buscar meu horóscopo hoje. Gente, horóscopo, quem é católico, pelo menos católico, não sei na igreja evangélica, mas quem é cristão, eu sei, horóscopo, cartomante, terreiro, enfim, espiritismo, tudo é contrário à vontade de Deus, segundo o catecismo da igreja católica. Então, se nós estamos dentro da igreja católica, nós temos que seguir o catecismo da igreja católica. Se você está dentro de uma igreja evangélica, procure saber como que é a orientação. Olha, aquele negócio tem pessoa que não sai de casa, ela não lê o horóscopo, gente. Pelo amor de Cristo, minha Nossa Senhora. Em vez de buscar a ação do Espírito Santo, vai buscar o horóscopo. Enfim, né? Mas nós sabemos, inclusive em orações de cura e libertação, se você lê ali uma oração séria de cura e libertação dentro da nossa igreja,
Vocês vão ver que é tudo ali. Ouija, horóscopo, cartomante, quiromancia, enfim, e aí vai. Tem um monte de coisa ali. Se você pegar uma oração de cura e libertação e de renúncia, tem ali renúncia a isso, renúncia a tarô, a búzios, a não sei o que, não sei o que. E se você um dia procurou, tá? Porque Deus, ele é amor. Então procure um padre ou um pastor para fazer uma oração para você, para libertar isso daí. Vai fazendo orações de renúncia. Existe muita oração do padre Duarte Lara, que ele é um exorcista de Portugal e está na internet. Caso vocês queiram, eu também tenho, ali tem os vídeos dele, mas é muito fácil procurar. Padre Duarte Lara. Ele é um exorcista, um dos maiores exorcistas que está tendo agora, né, nessa época, porque o padre Gabriele Amorte já morreu, o padre Rufus, também, que era o grande exorcista do Vaticano, já morreu. Então, esses sacerdotes, eles têm não só oração de exorcismo, porque o exorcismo só quem pode fazer é um padre, mas as orações de renúncia, de cura e libertação, ele tem várias. Inclusive, ele tem vídeos dele fazendo, e você pode fazer ali e acompanhar, tá? Deixa eu ver aqui. Eu sou evangélica e acreditamos em Deus e nada mais. Isso. Então, porque a pessoa ela vai buscar em outros lugares, não é, Nil? Ela vai buscar em outro lugar, ela começa horóscopo, tarô, não sei o quê. Então, tudo bem, gente. Se você foi um dia, não fica preocupado, não vai se rasgar agora por conta disso. Mas procura cura e libertação. Porque você pode estar com uma contaminação espiritual. Isso traz contaminação espiritual. E como que a contaminação espiritual age na sua vida? Vai te prejudicar. Vai prejudicar, vai fazer com que você não chegue no grau da espiritualidade que Deus quer. Então, nós cristãos, independente de ser evangélico ou católico, essas coisas não condiz, tá? com a vontade de Deus para nossa vida. Quem é o único Deus e Senhor? Jesus. Deus, Espírito Santo, né? Que são 3 pessoas em um. Eu brinco, 3 em 1, gente. Nós temos aí, para que nós vamos buscar fora o que nós já temos dentro da nossa religião, que nós temos dentro do nosso ensinamento, dentro do catecismo da igreja. Então, quer dizer, Deus deixou isso para nós. Agora, se eu busco o tarô, o búzios, ou qualquer outra coisa, qualquer outra entidade, eu estou colocando isso à frente de Deus. Então, é isso que não agrada o coração de Deus, porque primeiro é Deus. E se eu acho que Deus não é o suficiente, vou buscar em outros lugares, eu estou colocando outros deuses na minha vida. Então, isso traz contaminação, tá? Só para esclarecer, não sei porque suscitou, Deus colocou isso no meu coração para falar para vocês, mas busque. Nisso, mas quer dizer que eu estou condenada? Não, Deus é amor, misericórdia, mas Ele está dizendo o quê? Se liberta disso e não busque mais. Simples assim, né? É aquela coisa. Deus ama o pecador, mas Ele não aceita o pecado. Então nós pequei, ok, vou lá, vou me confessar, vou retratar, vou fazer, né, aquilo que a igreja prescreve, mas eu vou continuar a vida que segue e não vou buscar mais, e não vou errar mais. Então é assim, tá? Então veio isso para mim agora nesse momento para falar para vocês e vamos prosseguir aqui, né? E Deus diz aqui: sei que você está no meio de muitas coisas que são desafiadoras e desnorteantes. Mas esteja convicto de uma coisa, fui eu que as coloquei aqui, porque o meu propósito será revelado. E ontem eu fazia essa pergunta para Deus, gente. Ontem eu tive uma situação bem desafiadora. Ontem foi um dia que eu fiz muita oração, muita. Deus me acordou, eu falei para vocês na live, Deus me acordou, não era nem 3 horas da manhã, Nossa Senhora, né? Ontem foi dia de Nossa Senhora de Lourdes. E me acordou para fazer orações e eu fiz. E ontem estava assim bem cansada, porque não dormi. Mas mesmo assim eu fui à missa ao meio-dia, eu atendi minhas coaches de manhã, aí eu tinha o horário do almoço. O que eu fiz? Nós não tínhamos missa ao meio-dia, que eu fui lá na catedral, aqui em Maringá, que eu sei que lá todos os dias tem missa ao meio-dia. Cheguei lá, eu falei, vou ficar para confessar. Fazia 1 mês e pouco que eu tinha confessado, o nosso padre que estava de férias, então aí não teve como eu fazer confissão aqui. E ontem eu fui na secretaria, vai ter confissão? Ela falou assim, logo depois da missa começa as confissões às 2 horas, né? Mas você tem que esperar, tem que pegar a senha, porque agora tá com aquela situação, a limitação de pessoas. Aí eu peguei e falei, vou confessar, já que eu tô aqui, né? Porque é longe da minha casa, então eu aproveitei. Participei da celebração da Santa Missa, teve a exposição do Santíssimo, eu participei do Santíssimo.
e já fiz a minha confissão. E eu estava assim maravilhosa, porque eu tinha participado de todos, né, todas as orações que eu me comprometi a fazer. Ontem eu fiz além. Eu consegui, porque enquanto eu esperava para a confissão, eu fui rezando outros terços, porque tem que ficar ali esperando, né? E eu fiquei muito feliz que tinha muita gente para ser confessado. Onde eu falei, olha como as pessoas estão buscando o sacramento da confissão, que bênção de Deus, né? Então, perdão. O que aconteceu? Enquanto eu estava ali, eu fiz muitas orações. Quando eu cheguei em casa, eu estava voltando para casa, na verdade, eu recebi uma mensagem de algo que eu estava esperando há muito tempo. Era uma resposta. Eu falei, nossa, quem sabe vai vir no dia de Nossa Senhora de Lourdes essa resposta. E a resposta veio, mas não veio do jeito que eu queria. Veio com uma correção para eu fazer. Depois, a hora que tudo acontecer, eu vou compartilhar com vocês o que está acontecendo, qual é essa situação. Ainda não chegou o momento, mas é uma situação muito... né, que eu estou passando por uma situação ali, uma prova, digamos assim. Gente, e eu rezei, entreguei para Nossa Senhora, falei, olha mãe, seja feita a vossa vontade, seja feita a vontade do teu filho, eu vou aceitar, vou continuar te amando, mas me dá a resposta, né, positiva disso, enfim, ali da forma, né, que eu estava esperando. Gente, quando eu abri o e-mail, não era exatamente o que eu queria. Olha, eu vou falar para vocês. E essa resposta aqui é justamente para mim hoje. A minha intenção era, né, eu sou dominante, influente, tenho um temperamento muito forte. A minha vontade era desistir de tudo, era quebrar tudo. Sabe aquela coisa quando você sai assim quebrando tudo? Era essa a minha vontade. Eu respirei fundo, falei, gente, o que o senhor quer mostrar com isso? Mas eu ainda estou digerindo, tá? Isso foi ontem. Hoje eu acordei muito desanimada, muito cansada, porque aquilo ainda está reverberando em mim, essa resposta que Deus me deu. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer mostrar com isso? O que ainda eu preciso fazer? O que ainda? Porque, gente, falta tão pouco. Essa é uma resposta que eu estou esperando, falta tão pouco para ser a resposta que eu estou precisando. Mas tão pouco. E eu olhei para aquilo, eu falei, meu Deus, o que o Senhor ainda quer ensinar? Porque tem sido tanta aprovação. E aí, o final dessa oração hoje, olha o que Deus diz, né? Eu sei que você está no meio de muitas coisas que são desafiadoras e desnorteantes. Mas esteja convicto de uma coisa, fui eu que as coloquei aqui. Meu propósito será revelado. E ontem eu fazia essa pergunta para Deus, o que o Senhor quer dizer com isso? Tipo, qual o propósito disso? Qual é o propósito da resposta? Eu fiz tudo, Anice, né, falando com Deus, eu fiz tudo certo, Senhor. Eu fiz tudo certo, mas aí vem, eu fiz tudo certo conforme a minha vontade, talvez. E talvez o meu certo não seja o certo diante de Deus. E eu olhei para aquilo e falei, meu Deus do céu, gente. Eu esperando uma resposta, né, confiante que dia de Nossa Senhora de Lourdes eu ia receber essa graça. Ai, olha, eu vou falar para vocês, meu espírito ficou abatido. Onde foi jogo, sabe quando joga um balde d'água na pessoa, faz chuar? A pessoa tá toda serelepe e de repente, olha, eu vou falar para vocês, eu ainda estou ruminando, né? Vamos dizer que nem o boi, que nem o gado que rumina, né? O capim, eu tô ruminando isso, eu tô ruminando para que a minha intenção não se transforme num ato errado. Porque ontem a minha vontade, gente, a hora que eu recebi aquela resposta, eu não sei, a minha vontade era quebrar até o computador, porque eu abri o computador para ver a resposta, eu não quis nem olhar no celular, que eu gosto de ver lá em letras maiores, né? A hora que saiu, eu falei, não acredito num negócio desse. Eu fiz assim, antes eu ia, Nossa Senhora, meu Deus do céu, se eu não tivesse mais equilibrado, eu ia ficar muito, minha reação ia ser horrorosa. Então é desafiador você aceitar os desígnios de Deus. E entre esse lapso temporal que eu falei para vocês, entre a ação, ou seja, entre a resposta que veio para mim ontem e a minha reação, numa fração de segundos eu posso agradar e desagradar a Deus. Eu posso fazer uma coisa certa ou posso fazer uma coisa errada que eu me arrependa para o resto da vida. E eu confesso a vocês que ainda está bem sofrido aqui para mim entender o que Deus quer com essa resposta que Ele me deu. E eu ainda estou dependendo de dar uma resposta para uma pessoa em razão disso. E eu estou aqui em oração. Senhor, o que eu vou fazer? Qual é a atitude que eu devo tomar para não agir de forma equivocada? Então isso
Deus tem me dado essa sabedoria. Porque antes eu já teria respondido mal, nossa, eu nem sei o que eu teria feito. Então é isso que Deus está exigindo de nós. Guarde os seus pensamentos. Mas guarde como? Guardar no coração de Jesus, no amor dele, nos meus passos, o que faria Jesus. Nesse momento, o que agrada a Deus fazer. Porque senão a nossa reação, gente, é absurda, é estrondosa, e nós podemos causar um transtorno. E nós olhamos para o mundo agora, como que as coisas estão erradas, como as coisas estão fora da caixa, vamos dizer assim, como as coisas estão equivocadas. Por quê? Porque as pessoas não passam mais seus pensamentos, sentimentos ao crivo de Deus, e vai fazendo tudo que vai dando na cabeça, não é? Então você vê brigas em famílias, brigas entre irmãos, briga entre esposo e esposa. Por quê? Porque não se para e pensa, fala, o que Deus quer dizer com isso, né? Para mim nessa situação, o que eu devo fazer, qual é a minha reação? E essa reação tem que ser de acordo com a iluminação, com a inspiração do Espírito Santo. Porque senão nós causamos muito mais dano do que já era para causar. Porque tem situações muito desafiadoras na nossa vida, e eu tenho certeza que você está passando também por alguma situação na sua vida. Então, Deus está dizendo, cuidado, para que os seus pensamentos não se transformem em comportamentos negativos que vão atingir a você, a outras pessoas, e infligir muito mais dor do que o necessário. Então, essa sabedoria Deus vai nos dando, e eu consegui muito isso, gente, refrear muito, muito, muito as minhas ações. Depois que eu passei pelo processo de coaching, eu falo isso com muito amor, não é porque é para fazer propaganda, não. É porque realmente eu era uma pessoa insuportável em algumas coisas. Muito. E eu ainda sou insuportável em algumas coisas. Que tem hora que até eu falo, meu Deus do céu, como que eu agi desse jeito, pai? Né? Mas a vida da espiritualidade, a caminhada nossa é isso. Às vezes nós damos aí um passo para frente, 2 para trás, porque Deus ainda quer mostrar mais alguma coisa para nós. Opa, você ainda não está tão boa quanto você acha que está. Para nós possamos ser mais humildes também. Porque às vezes nós vamos começando a crescer na espiritualidade e achamos que somos Deus, né? Então assim, aquela arrogância que vem do inimigo. Então nós podemos também, de repente, começar a nos achar grandes o suficiente. Então Deus permite, aí ele diz aqui, ó, fui eu que coloquei isso na sua vida. Para você não se achar tão poderosa, para você não se achar tão poderoso, para você não se achar tão grande e achar que não precisa mais de mim. E aí Deus diz, meu propósito será revelado, e dentro de uma situação, gente, sempre tem um propósito de Deus. Sempre, 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 sempre. Sempre, de tudo Deus tira um bem maior. De tudo Deus tira um bem maior. E nós compreendermos isso é muito desafiador, porque eu confesso a vocês que hoje meu coração está muito triste por causa da resposta de ontem. Mas esse propósito de Deus, talvez, só vai ser revelado daqui, sei lá, pode ser daqui uma semana, daqui um ano, daqui 2 anos, eu não sei. E entender isso, aceitar isso, ser obediente às coisas de Deus é um desafio. Só que isso vai fazer com quê? Com que nós refreemos os nossos ímpetos. E aí os nossos defeitos vão sendo sanados. E as nossas virtudes vão resplandecendo nesse sofrimento. Anice, quando eu crescer, quero ser igual a você. Que suas palavras de sabedoria me levem a esse caminho tão lindo que você... Oh, glória a Deus, gente. Gente, tira um print dessa tela para eu publicar depois. Ai, tira um print, porque eu não consigo tirar o print. Vai que eu desligo o telefone aqui, né? Obrigada, Fernanda, obrigada. Nossa, gente, é desafiador. Olha, hoje eu confesso a vocês que a minha vontade não era nem fazer essa live. Não era. Sabe, eu tava tão abatida, eu tava tão desanimada, eu acordei e falei, meu Deus do céu, que balde d'água que o Senhor jogou em mim ontem. Aí vem aquela coisa, né, humana. Poxa Deus, eu confiei tanto, eu rezei tanto, eu esperei tanto em Ti, eu acordei de madrugada para rezar como o Senhor me mandou em obediência. Eu rezei. E hoje, sexta-feira, eu faço jejum. Hoje minha vontade não era nem fazer jejum. Sabe assim, eu falo, eu vou abandonar, tô cansado. Sabe quando você cansa? O guerreiro cansa, chega uma hora que o guerreiro cansa, que ele fala assim, vou largar esse troço pra lá. Mas isso é ação do inimigo na nossa vida. E aí, como eu fui obrigada a vir fazer a live, Deus já tá me mostrando aqui. Não desiste não. E à medida que eu tô falando com vocês, Deus tá falando aqui comigo, né? Porque a minha vontade era ficar na cama.
Hoje, juro para vocês, a minha vontade era ficar na cama, deitada, quietinha, sabe? Cobrir a cabeça e ficar ali. Mas Deus não quer isso. Deus não quer. E graças a Deus que eu tinha essa live para fazer, porque senão hoje era um dia que eu ficaria na cama um bom tempo. Ia adiantar? Não ia. Porque isso não é um comportamento de uma pessoa do exército de Deus, uma pessoa ousada. Mas o inimigo, ele quer fazer o quê? Ele quer aproveitar essa brecha para derrotar. E Deus é muito bom. Eu falo assim, Deus é muito bom comigo. Porque aí, como eu tenho essas lives, Ele me fez acordar, Ele me fez me arrumar, Ele fez me trocar. E aí, não contente, Ele me dá uma palavra dessa. Porque eu não tinha lido essa palavra ontem, eu não tive tempo, porque ontem eu tive muita oração, ontem eu tive, né? E aí, depois que eu recebi essa notícia, eu não quis nem olhar mais nada. Fiquei tão aborrecida que né? E aí, hoje eu tiro essa palavra, Deus falando comigo. E eu tenho certeza que Ele está falando com você também em algum ponto da sua vida. Porque não é só para mim essa live, é para vocês também. Pelo amor de Deus, não faz isso, não precisa... Fernanda, mas hoje eu estava realmente... E por que eu estou falando para vocês isso? Porque às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, Alice é uma fortaleza, né? Não sou não, gente. É o Espírito Santo que me sustenta. É Deus que me sustenta. E se não fosse esse Deus maravilhoso que me sustenta, eu estaria numa situação muito, muito, muito grave. Por quê? Porque o inimigo tenta nos roubar o tempo todo. O tempo todo. Ele tenta. E ele está ao entorno de nós, rugindo como um leão, lembra? Mas Deus é poderoso, Deus é bom e Ele acha mecanismos para nos ajudar. E Ele acha mecanismos, nem que for assim, né, uma live para eu fazer, para me levantar. E quando eu faço isso, já renova minhas forças, porque agora no poder do Espírito Santo, Deus já está agindo, não é? Se eu fico deitada lá, quem que vai agindo? Aí vem aqueles pensamentos, né? Porque eu sou uma coitadinha, porque Deus não ouviu minha oração. E aí o inimigo fala, tá vendo? Deus não te ouve. É isso que ele vai colocando no nosso coração. Então nós precisamos, quando tiver esses pensamentos, renúncia e repreendo em nome de Jesus já nesse momento. E fazer coisas que nós não estamos com vontade de fazer. Porque como eu falei, a minha vontade não era vir fazer essa live hoje. Mas eu vim fazer. E pronto, e Deus já está agindo. Não é? Então, eu também tenho que abrir meu coração e permitir que Deus haja. Eu tenho que abrir meu coração e permitir que Deus entre na minha vida. Porque senão Ele vai ficar à porta batendo e se nós não abrirmos, Ele não vai entrar. Mas eu tenho fé, em nome de Jesus, e já profetizo aqui, que essa resposta que veio ontem para mim, que não foi aquela ainda que eu queria, eu tenho certeza que eu ainda vou testemunhar aqui para vocês a resposta que Deus vai dar. Porque está faltando muito pouco, mas muito pouco. É uma situação assim que eu estou aguardando e esperando há muito tempo. E eu sei da fidelidade de Deus. Então eu Anice, tenho que permanecer fiel para que a fidelidade dele se cumpra, porque esse propósito dele vai ser revelado mais adiante. E a hora que ele for revelado, eu vou compartilhar com vocês. E eu vou me lembrar, lembra aquele dia que eu não queria nem fazer a live? Pois é, a resposta veio agora e eu sei que vai ser uma resposta positiva. Em nome de Jesus, eu creio e já profetizo isso. E profetizo na sua vida também. A situação que você está vivendo, Deus vai te dar a resposta. Pode não ser a resposta que você queira no momento, mas confie. Porque se for aquilo que for da vontade de Deus, o inimigo não rouba. E talvez a resposta ontem veio um pouquinho distorcida daquilo que eu queria, porque ainda faltava eu confiar mais. Faltava eu esperar mais. Faltava eu obedecer mais. Então, que seja feita a vontade de Deus na nossa vida. Obrigada por... Olha, gente, quase 7h40. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu final de semana, não é? Que Deus abençoe, que Deus conceda a você muitas graças. Vai ter aí um feriado, né? Mas eu não sei se vocês vão viajar, enfim. Mas eu vou fazer a live mesmo na segunda-feira, mesmo sendo feriado. Ou não sei se voltamos na quarta-feira de cinza ou se nós fazemos na segunda e terça. O que vocês acham aí? Fazemos na segunda e terça, que alguém vai viajar, quer que comece na quarta, porque aqui nós já temos essa facilidade, né? Essa liberdade de fazer, ou a gente continua de segunda a sexta, ou a gente começa na quarta-feira de cinza e dá uma folga aí segunda e terça. Mas que Deus abençoe a nossa vida,
né? Que Deus abençoe o nosso final de semana. Que nesse carnaval nós tenhamos aí um pouco mais de intimidade com Deus, um retiro, né? Deixa eu ver aqui. O que que... Sim, sim, sim. Começa a quarta? O que vocês acham? Começa a quarta-feira? Dá uma folga segunda e terça e começamos na quarta? Pode ser? Olha lá, começa a quarta todos os dias. Vamos ver a votação aí, gente. Vamos ver quarta ou segunda-feira. Porque aí nós né, permanecemos aí, enfim, ver o que vocês acham aí. Sim, quarta ou sim? O que vocês acham? Segunda ou quarta, gente? Segunda ou quarta? Coloca aí. Todos os dias, todos os dias, todos os dias? Oh, meu Deus. Então, sim, quarta. Meu Deus, tá empatado o negócio ali, ó. Todos os dias. A Fernanda todos os dias. A Patrícia todos os dias. Tá, quarta tem 3 votos ali, gente. Estamos votando aqui, olha que legal. Então tem 3 votos para quarta e 2 para segunda. Vamos lá. Todos os dias, agora empatou. Ó, quem vai desempatar esse negócio aí? Dá 3 todos os dias e 3 quarta. Falta quem que falta votar aí? Tem 7 pessoas aqui nesse momento. Falta uma pessoa votar. Quem que não votou? Quarta ou segunda? Aí vai ser o voto de desempate aí. Quem que vai ser? Deixa eu ver. Vixe, alguém saiu. Agora a pessoa não quis votar. Ai, Senhor Jesus amado. Agora empatou, agora lascou-se. 7. Oh, meu Deus, tem uma pessoa aí que não votou. Ou eu que perdi. Deixa eu ver aqui. Todos os dias, como que tá, gente? Tá faltando alguém aí, ó. 1, 2, 3... Ó, tá 3 quartos e 3 todos os dias, gente. Tem alguém que não votou, pelo amor de Deus. Bota aí quem que não votou pra ver se é quarta ou segunda, porque aí eu faço de acordo com a vontade de vocês, não é? Pra não ficar ali, ó. A Marinês, vamos comemorar sua vitória. Obrigada, Marinês, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ô, meu Pai. Ó, ficou faltando alguém, gente. Ficou faltando... O voto de Minerva vai ter que ser eu? Ô Pai eterno, ficou faltando alguém de votar. Acho que eu que vou ter que decidir esse trem aí. Ah, Espírito Santo, você também, né? Olha, fala a verdade, né? Olha lá, a Fernanda tá rindo, né? Gente, já quase, daqui a pouco tem que fechar o negócio. A Nil, cadê a Nil? Nil, vou votar de novo. Aí não vale. A Nil que não votou se é segunda ou se é quarta. Olha lá, Nil. Ô, meu Pai do céu, cadê? Ela saiu, alguém saiu. Mas vou ter que votar, gente. Vou ter que votar. Ô, misericórdia. Vamos ver. Quem que falta ali? Ó, dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Se não votar, eu que vou ter que desempatar esse trem aí. Ô, misericórdia. Tá, gente. Vou fazer o seguinte. Eu vou falar o que o Espírito Santo tá falando no meu coração. Segunda-feira. Nós vamos ter segunda e terça, dia normal, de segunda a quarta, né? É combate. Nós vamos ter que rezar no carnaval também. Tá bom? Um grande beijo para vocês, que Deus abençoe seu dia e até segunda-feira então, tá bom? Um grande beijo para vocês, um ótimo feriado, um ótimo final de semana e que Nossa Senhora esteja passando à frente em todas as nossas situações aí, ok? Beijo para vocês, grande beijo, gente, vocês são muito importantes para mim. Demais mesmo. Hoje eu me levantei pela graça de Deus porque eu tinha um compromisso com vocês. Beijo, beijo. Ai, beijo, beijo, gente.